Fala rapaziada, saudações vascaínas, e acabou de terminar o jogo, São Paulo 2, Vasco 0, e acredito que a palavra desse jogo é pena, é tristeza, porque o Vasco jogou muita bola no primeiro tempo. Acredito que nós, torcedores vascaínos, saímos muito tristes por ter perdido esse jogo, mas saímos também com uma esperança e uma confiança de que quarta-feira em São Januário ainda dá para buscar a classificação. Um primeiro tempo muito bom do Vasco, realmente o Vasco conseguindo marcar em cima do São Paulo, acredito que surpreendeu também a equipe paulista. O São Paulo não estava esperando o Vasco tão bem encaixado, bem posicionado, um esquema tático bem definido, montado pelo Lisca, principalmente na primeira etapa, da partida. O segundo tempo realmente foi mal, a entrada do Andrei no jogo, que a gente vai comentar mais pra frente, não foi bem, não encaixou no sistema tático da equipe. Acredito que foi inclusive uma substituição muito errada, colocar o Andrei na partida e tirar o Gabriel Peck, apesar do que o Gabriel Peck também não estava muito bem, mas três volantes acabou complicando muito a situação, conseguiu dar uma maior dificuldade à saída de bola do Vasco e resultou nisso. São Paulo 2, Vasco 0, o Vasco dando esperança, volto a repetir para o torcedor vascaíno. O Lisca, que tem uma semana no comando à frente do Vasco da Gama, aliás, nem uma semana, O Lisca foi apresentado na última terça-feira, o primeiro treino dele foi na última sexta-feira, ou seja, tem sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. São apenas 6 dias à frente do Vasco e já demonstra muita evolução, já demonstra o Vasco com cara de Vasco da Gama. Um Vasco, apesar de estar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, ter uma folha salarial muito menor que a do São Paulo, ter jogadores menos qualificados que o São Paulo, conseguiu fazer um jogo diferente à frente, conseguiu ir bem, conseguiu colocar medo no São Paulo e, por incrível que pareça, surpreendentemente, conseguiu ter mais posse de bola do que o São Paulo. O Vasco, no período em que o Marcelo Cabo não esteve à frente da equipe, não conseguia sequer ter mais posse de bola que clubes menores, que Avaí, que CSA, que Brusque, que Sampaio Corrêa. Além de ter menos posse de bola, o adversário tinha muito maior, tinha 70, 65, e hoje o Vasco terminou o jogo, acredito que ou empatado ou com 51% de posse de bola, no caso, sendo a mais do que a equipe do São Paulo. Então o Vasco muito bem, a gente consegue tirar muitos pontos positivos dessa partida, e acredito que se continuar jogando dessa maneira que jogou hoje, principalmente no primeiro tempo, sobe fácil. Consegue o acesso à Série A de maneira muito fácil, é claro. Pode chegar mais reforços, e vão chegar ainda em agosto. E se chegarem reforços para encaixar, para dar mais qualidade à equipe, tem tudo para o Vasco fazer uma Série B tranquila. Tem tudo para o Vasco voltar a dar alegria ao torcedor, que não vinha dando. E mesmo com uma derrota, hoje a gente conseguiu realmente ficar não satisfeito com a derrota, mas ficar satisfeito com o desempenho. A gente vê que o Lisca vai dar muito caldo, o Lisca está com um bom trabalho à frente da equipe e vai surpreender demais ainda o torcedor vascaíno. O Vasco teve muitas chances também, algo que a gente pode comentar no vídeo de hoje. Muitas chances, jogo difícil, não pode perder chances como o Vasco perdeu hoje. Não foi um dia bom do Cano, é claro, não vou ficar falando mal do Cano, porque o Cano tem sim muito crédito com o torcedor vascaíno, mas ele perdeu ali um gol que não poderia perder, uma bola vindo de frente que em vez de ele chutar ele quis dominar. Acabou fazendo a falta no mesmo lance, na jogada seguinte. E são gols ali, são chances. O Arthur Salles também no segundo tempo saiu numa bola no meio campo. O Andrei aberto na ponta, demorou a soltar a bola. Outra também, o Germancano aberto na ponta. Um lance que o Cano reclamou muito, E são chances que o Vasco não pode perder e acabou perdendo. Mas se a gente juntar tudo, o enredo todo da situação, o Lisca em 6 dias, tendo 2 jogos e apenas 2 dias de folga. O Lisca só treinou a equipe do Vasco na sexta-feira, antes do jogo contra a equipe do Guarani, e ontem, nessa última terça-feira, antes do jogo contra o São Paulo. Então a gente parando para pensar em tudo, o Vasco foi bem, o Vasco bem encaixado, o Vasco bem montado. A gente vê um treinador que tem vontade de vencer e vai fundo em cima do São Paulo nesse jogo na próxima quarta-feira. Vai querer a vitória, vai buscar a vitória. Eu confio demais que possa sim conseguir a classificação que vale, é claro, a alegria para o torcedor vascaíno, vale trazer o mercado para perto do Vasco, mas também vale 4 milhões de reais. É uma classificação que vale muita grana e pode dar muita alegria tanto para o torcedor quanto também para o lado financeiro do clube. Mas enfim, perdemos 2-0, não está acabado. Quarta-feira tem jogo, mas antes de quarta, sábado, Botafogo,
9 horas da noite no Newton Santos, jogo da Série B, jogo que pode colocar, enfim, o Vasco entre os 4 primeiros colocados e se permanecer jogando da maneira que jogou hoje, passa fácil. Tranquilo da equipe do Botafogo, um adversário muito mal também nessa Série B do Campeonato Brasileiro e caso venha conseguir a vitória, entra no G4 da competição, é fato. O Vasco está em 6º colocado, os adversários de cima são muito irregulares, não conseguem vitória atrás de vitória e caso o Vasco venha conseguir ali os 3 pontos, entra pela primeira vez na 15ª rodada no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, a gente espera muito e é claro, será importantíssimo também o Vasco fazer um bom jogo sábado contra o Botafogo para dar mais confiança ao elenco e enfrentar o São Paulo quarto, de páreo a páreo, frente a frente, de igual para igual. Vasco ainda segue sendo Vasco. A gente sabe muito bem que dentro de São Januário o Vasco tem um histórico muito positivo contra a equipe do São Paulo e vamos buscar essa classificação. Ainda não tem nada acabado, torcedor, muito pelo contrário. Ainda tem muito jogo pela frente e eu acredito muito confio muito, acredito muito num bom trabalho do Lisca e nessa classificação, nesses 3 pontos. Saímos tristes? Sem dúvidas. Muito chateados, acima de tudo, porque sabíamos que o Vasco jogou um bom jogo, que o Vasco poderia ter entregado mais, que o Vasco poderia ter feito gols que perdeu e poderia sair ao menos com um empate de São Paulo. Mas fora isso, acima de tudo, orgulhoso, que agora a gente vê um time dentro de campo, agora a gente vê uma equipe bem montada, agora a gente vê um time, uma equipe com cara de Vasco da Gama, isso sem dúvida nenhuma dá muito orgulho para nós torcedores vascaínos. Então, Lisca, trabalha! Cano, vamos trabalhar. Castan, elenco Cruz Maltino, vamos trabalhar e dar essa alegria pro torcedor vascaíno. Ainda dá. Enquanto ainda tem jogo, enquanto ainda tem 90 minutos, dá pra sim buscar essa classificação. No ano passado, com um elenco muito limitado, sendo rebaixado, o Vasco ganhou de 2-1 do São Paulo na 2ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Por que não ganhar agora, mesmo na 2ª divisão, mesmo com um elenco muito limitado também agora do São Paulo em São Januário? O São Paulo vai sim segurar o jogo, não vai partir pra cima e depende somente do Vasco. É claro, muito ruim em alguns jogadores, tem que se falar. Hernando não dá mais. Zeca é um jogador que no primeiro tempo foi bem, mas no segundo tempo essa perna invertida ainda causa muitas dificuldades. E o resto, algumas peças ali precisam realmente ser encaixadas. O Gabriel Peck, segundo jogo, ficou muito apático. O Marquinhos Gabriel não foi negativo, mas também não foi positivo. Se tiver um meio campo mais cabeça, um meio campo melhor, vai dar muito mais qualidade aí ao elenco vascaíno. São 3 peças fundamentais. Um ponta para o lugar do Marquinhos Gabriel. O Léo Jabá parece que encontrou a posição, achou a posição. Um meio armador ali, né, para o lugar do próprio Marquinhos Gabriel também. Um ponta ali no lugar do Gabriel Peck, um meia no lugar do Marquinhos Gabriel e um zagueiro para o lugar do Hernando. São 3 posições aí essenciais que tem um buraco atualmente no Vasco. A zaga direita, o Hernando não tem condições. Ali um meia armador de qualidade e um ponta direita para o lugar do Gabriel Peck. Fora isso, um Vasco muito bem, um Vasco que realmente tem substituições, temos o Juninho, temos o Figueiredo, temos o próprio Arthur Salles, tem sim um bom banco de reservas, só precisa realmente de uma equipe boa titular, que dá para subir de maneira fácil para essa série área do Campeonato Brasileiro do ano que vem, e quem sabe, caso a gente venha se classificar nessas oitavas de final da Copa do Brasil, chegar às quartas, buscar aí um título da Copa do Brasil. Mas primeiro vamos passar por essa fase, vamos acreditar. Vamos contar com o nosso apoio, contamos com o apoio de toda a torcida vascaína e acreditar na vitória e na classificação do nosso gigante da colina. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, amanhã, 11 horas, retornaremos, é claro, falando sobre esse jogo, entrevista coletiva, dar uma análise mais completa sobre essa partida, entrevista coletiva do Lisca doido também, falando sobre esse jogo importantíssimo e trazendo as últimas novidades do nosso gigante da colina. Vamos que vamos! Tem patrocínio novo chegando, tem reforços chegando, podem acontecer vendas e muitas outras notícias que traremos amanhã pela parte da manhã. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e é claro, saudações vascaínas!